A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Terça-feira, você sabe que é dia de cuidados com o pet, aqui na companhia do Guilherme Maluf. E a gente fala um pouquinho hoje a respeito de frio que chegou aí e cuidados com os pets. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Mais uma terça-feira aqui, né? O frio chegou para todo mundo, né? Exato. O pessoal fica mais elegante no frio ali. É isso. E cuidados especiais com os pets, né? Frio a gente sabe que redobram aí ou tem cuidados específicos a se tomar? Claro. Nós mesmos, né, temos nossos cuidados, os pets a mesma coisa. Então vamos à participação dos nossos espectadores para ver essa interação aí que nós temos no programa de hoje. Tem um casal de gatos, eles dormem na varanda, tem aí casinha, colchão com cobertor dentro. Tem perigo deles sentirem frio mesmo assim? Dependendo da temperatura externa, né? Tudo depende do quão frio está, né? Obviamente, né? Você protegendo ele das correntes de vento, né? Deixando, né, uma casinha ali fechada, né? Disponibilizando cobertor ali para o gatinho se enrolar, um acaba encostando no outro, se aquecendo. A tendência é que eles se protejam, mas obviamente, né? Quanto mais frio, é mais perigoso ficar numa área externa, né? Sem dúvida. Por isso, não só o cuidado, né, como você falou aí, de cobertura, etc., mas de vedação mesmo, Sim, né, de ser um ambiente né? que ele fique protegido. Porque por mais que às vezes você coloque coberta e tudo mais, se não tiver uma vedação, estiver entrando corrente de vento, a coberta não aguenta aquecer, né? Então, o ideal é que tenha uma casinha ali, um espaço onde o vento não vai passar direto, e aí você coloca as cobertinhas ali, né? E ofereça essa disponibilidade de calor, né? Perfeito. Vamos a mais uma participação. Próxima interação aí com os nossos espectadores. Pode-se dar banho em cachorro ou gato no inverno? Se puder, como secar corretamente o pet após o banho? Não é que não possa, né? Acho que pode, mas obviamente você vai buscar os horários do dia mais quente, onde tenha, né, um sol, que é um dia como hoje, né, que totalmente nublado, frio, chuva, você não vai dar banho, né? Você vai procurar um dia, mesmo no inverno, tem uns dias que são mais quentes, tem dia que tem sol numa parte do dia, né? E secar usando secador, né? E completar a secagem no sol, né? Então, a partir do que o cachorro ou o gato estiver seco, né? Você passou a toalha, secou com o secador, ainda que tenha sol, porque por mais que você seque muito com o secador, ainda fica úmido, né? Então o sol vai terminar de chegar. Perfeito. E justamente isso, né? Secar direitinho, né? É um cuidado que você tem que ter, não só em função do frio, mas para evitar fungos. Qualquer época do ano, independente do frio ou não, o ideal é você secar bem. Então por isso que você tem que escolher as horas quentes do dia para dar banho, né? Porque para o paciente secar rápido e secar bem. Mas no frio é mais difícil secar, demora mais para secar. Então, além da importância do secador, de você passar bem a toalha, secar, enxugar, é importante que ainda tenha um pouco de sol para terminar de secar. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. É necessário manter a rotina de passeios mesmo em dias frios? Com certeza, acho que é importante. Obviamente, né, você vai escolher também os horários dos dias mais quentes, né? Não vai passear às 5 horas da manhã num frio absoluto ou muita noite, mas é importante, né? Até para o cachorro não ficar tanto tempo parado, né? Porque eles vão nesse período, eles tendem a dormir mais, tendem a ficar menos agitados, eles tendem a ficar mais, né, recolhidos, né? Então, com certeza é importante o hábito de se locomover um pouco, né? E aí a gente vê muitas pessoas tendo cuidado, né? Vai passear, mas vai com uma roupinha. Sim, né? coloca uma roupinha, né? Não vai passear a hora que estiver chovendo, a hora que estiver acabado de chover molhado, né? Procura os momentos do dia mais seco, mais quente, mas passear é importante, né?
Perfeito. E sempre tomar cuidado, porque também a gente tem isso, né? Olha, dentro de casa está friozinho, às vezes a pessoa sai, né, no meio do dia para passear, mas o asfalto está quente, né? Então, certeza. checar isso. Uma época dessa, né, raramente o asfalto vai estar muito quente, uma época que tá frio, né? Obviamente, em épocas de calor, principalmente, né, agora que vai chegar um período mais de seca e tudo mais, sempre ficar de olho nessa parte aí de não vai sair meio-dia com o cachorro num dia ensolarado, né? Mas num dia que nem hoje, você pode sair tranquilo, né? Sempre põe a sua mão ali ou pisa descalço no chão para ter uma avaliação da temperatura. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos lá. Animais que vivem em aquários ou terrários precisam de cuidados especiais? Com certeza, esses são os animais que mais vão ter problemas com o frio, né? Você vai ter que adaptar ele para esse momento. Não, hoje em dia já existe muita tecnologia, né? Existem pedras que você coloca na tomada e elas aquecem, né? Tem alguns tipos de aquecedores, né? Então, O tradicional aquecedor de aquário. sim. Então esses animais, eles realmente tendem a sentir mais o frio, e aí você vai ter que ter esse cuidado com uma forma de oferecer calor para ele, né? Tem várias formas, né? No mercado tem pedrinha, tem aquecedor normal, mas a gente procura o que se adapta melhor para o seu aquário, para o seu terrário. Perfeito. E aquário a gente lembra, né, que sempre é bom ter lá um termômetrozinho, Com certeza. né, para fazer esse controle. Hoje a gente já tem aquecedores que chega lá na temperatura adequada que você programou, né? Ele segura aquela temperatura, então tem aquecedor com controle de temperatura. Isso Se também não tiver, você vai acompanhar no termômetro, né? Passou um pouco do limite, você recolhe da tomada e vai adaptando, né? Perfeito. Importante ficar de olho aí nesses cuidados. E hoje a gente tem isso, né? Tem muito fácil orientações para cada tipo de espécie, né? Tipo de peixe. Claro, normalmente é que a gente sempre bate na tecla aqui, né? Você vai ter um animalzinho de acordo com a sua disponibilidade, o seu espaço, o ambiente. Então, obviamente, quando você vai adquirir um animal, principalmente um animal silvestre, que você tenha conhecimento suficiente para isso, né? Que você pesquise antes, que você até para ver se você vai conseguir adaptar esse animal no seu ambiente, né? Então, obviamente, quem é criador de tartaruga, cobra, tem esses animais exóticos, né? Já deve saber qual que é a temperatura ideal, como que vai agir no inverno, né? Isso é importantíssimo. Vamos a mais uma participação. Meu cachorro está comendo menos desde que esfriou. Isso é normal? Vamos lá. Normal não é. Muitas vezes até no frio aumenta o apetite. Só que o frio também, ele potencializa alguns outros problemas. Por exemplo, o cachorro que tem problema ortopédico, que tende, né, as articulações sofrerem mais no frio. E aí pode ser que seu paciente está com dor, um pouco de dor, então pode ser que reduza o apetite, tá? Mas no geral, um paciente sem dor saudável, normalmente ele vai ter que comer um pouco mais no frio, tá? Então, talvez ele reduza a ingestão de água, né? Porque tem menos necessidade de injeção de água, mas a alimentação não tende a cair, tá? Então, às vezes por dor, pelo frio, pode estar caindo, então observar isso aí. Tá, avaliar o conjunto, né? O cãozinho tem um pouquinho mais de idade, pode ser a questão da dor. E às vezes não é nada relacionado ao frio, às vezes é uma doença mesmo que coincidiu de estar na época de frio. Então, passa por uma avaliação, coleta o exame de sangue. A preguiça do inverno deles dormirem mais não está relacionada a isso. Ele comer menos? Não, acho que não. Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador. Tem uma tartaruga tigre d'água, mas já está grande, ela fica do lado de fora da casa. Devo colocar ela em algum lugar específico no frio? Normalmente no inverno ela já se esconde. Esse é um dos animais que sentem bastante o frio, né? Tartaruga é um dos animais que sente bastante, em geral, todas as espécies ali. E é importante você fornecer, quando a tartaruga é uma tartaruga que tem o hábito de entrar na água,
uma água com temperatura mais aquecida nesse momento, deixar à disponibilidade as pedras, né, o aquecedor para ela ter a opção do calor se ela precisar, né? E é normal que nesse período ela hiberne, né, que ela se esconda e vai ficar mais tempo dormindo. Perfeito. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa tigre d'água, ela se alimenta só na água, né? Então, ter lá uma água Fornecer com uma temperatura... uma temperatura um pouco elevada do normal, para ela não ficar com frio, né? Exatamente. E muitas vezes são coisas simples, né? A gente fala, olha, tá, tem a pedra que dá uma temperatura, não tem acesso a isso. Estruturinhas que tenham cobertura para que ela se esconda, né? Tudo isso vai ajudar a dar um conforto a mais para esse pet. E pôr um aquecedorzinho na água, uma coisa bem simples mesmo. Aquecer a água e fornecer aquela água, trocar mais vezes ao dia, né? Perfeito. Um cuidado também que a gente dá uma dica é cuidado com iluminações de jardim, porque às vezes a iluminação está lá para iluminar o jardim e não para... E o bichinho vai lá para tentar se aquecer e acaba se machucando. Sim, com certeza. Né? Então, cuidado com isso no processo. O ideal é que você não deixe qualquer animal, assim, essas espécies aí silvestres, soltas no quintal, né? Que você faça uma área para ela no quintal, um cercadinho, uma área, né? Até porque esses animais eles podem sumir, podem passar por buracos pequenos, né? Entrar em encanamento. Então, assim, o ideal é que você faça uma área pequena, não precisa ser uma coisa muito grande, mas faça uma área que ela tenha um espaço, mas que você consiga fazer o controle daquele ambiente. Vamos a mais uma participação. Como diferenciar, né, um resfriado leve de algo mais grave no meu pet? E a vacinação ajuda a proteger pets de doenças típicas do frio? Com certeza, a vacinação é importantíssima, né? Inclusive, épocas de frio, doenças seríssimas como psinomose tendem a se proliferar. Então, a vacina é importantíssima, tá? Fora a vacina normal, que a gente fala polivalente, né? A V10, V8, V12, que a gente conhece, tem a vacina de gripe, tá? Então, vai ajudar nessas doenças, essas bronquiopatias aí, tá? Qual foi o outro que ele fez? Não, e a questão específica, né? Se vacinação ajuda e como diferenciar um resfriadinho simples de algo mais grave. Se o paciente tiver pequenos espirros, né, não for uma coisa mais simples, não tem muito que se preocupar. Mas se ele começar a ter febre, começar a ter secreção, né, perdeu o apetite, né, aí com certeza é algo que tem que se preocupar mais, né? Tem um espirrinho esporádico, alguma coisa, uma tosse de 1-2 dias que passou, beleza. Agora, se for uma coisa que está prolongada, excessiva, corrimento, né, começa a ter secreção nasal, o olho fica vermelho às vezes, né, aí é indicado que a gente passe para avaliação. Vamos à próxima participação. Quais raças de cães e gatos são mais sensíveis ao frio? Existe isso? Existe, assim, com certeza, os animais de pelo curto tendem a ter mais uma sensibilidade e quanto menor, mais sensível ele vai ser ao frio, né? Então a gente pega aquelas das Pinscher, o Dachshund lá, o Salsichinha, Chihuahua, essas raças são pequenas e não tem pelos longos para proteger, elas com certeza sentem mais o frio. Gatos também, a mesma coisa, o gato que tem, né, tem que ter aquela raça que não tem pelo nenhum, com certeza é uma preocupação numa época dessa. Então, a tendência é que esses animais de menor porte e pelo curto sintam um pouco mais de frio. Então tem que cuidados redobrados aí com o animal. Proteger, né? Fornecer um calor para ele, uma opção de calor ali. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Todos os animais sentem frio da mesma forma? Não sentem. Existem animais que são mais adaptados ao frio, né? Se a gente estiver falando exclusivamente de cachorro, por exemplo, né? Ou cachorro e gato, existem raças que são adaptadas ao frio, né? Um husky siberiano, ele tem 2 camadas de pelo, protege mais. Um São Bernardo, né? São raças mais adaptadas ao frio, então eles não vão sentir. Agora, quando a gente abrange aí, começa a falar de espécies, obviamente, existem espécies que sentem muito mais frio, como, por exemplo, esses silvestres aí, répteis, aves, vão sentir mais frio do que os mamíferos. Mas se a gente está falando especificamente de cachorro, com certeza essas raças que são que a gente vê em filmes aí, em neve e tudo mais, essas raças são muito mais adaptadas e sentem menos frio pela quantidade de pelos que tem, pelas camadas que tem,
né? E se protege melhor. Perfeito. E a gente vê muito na questão que você citou das aves, né? A questão da importância de cobertura de gaiola, de se criar, né, algumas, né, com lâmpadas para aquecer. Então tem que se tomar cuidado também. Sim, aves também, né? Assim como os répteis, as aves também sentem muito frio, elas tendem a sofrer um pouco nessa época. Então, se você tem aquela ave, coloca ela dentro de casa, num lugar fechado, que não passe corrente e vento, né? Ofereça calor, né? O pessoal faz muito isso com aves de corte, por exemplo, frango, né? A galinha, eles fornecem lâmpadas, né? Aonde os pintinhos ali, os frangos, na hora que está muito frio, eles se recolhem ali próximo à lâmpada para se aquecer. Então essas espécies tendem a sentir mais frio, sim. Mais uma participação, vamos a ela. O frio pode agravar doenças respiratórias nos pets? Com toda certeza, né? O frio, ele ajuda tanto as bactérias quanto o vírus. Então, algumas doenças vão sobressair na época de frio, né? E acaba também que essa mudança de temperatura, né? A gente estava numa época de calor, no frio, tende a baixar a imunidade também do paciente, né? Então, assim, frio realmente são cuidados redobrados aí, com certeza. Perfeito. E que seja com as vacinas em dia, e de preferência que façam as vacinas de gripe também, ajuda. Uhum. Mais uma participação, vamos a ela. Pets com idade avançada correm mais riscos no inverno? Correm porque pode acontecer de ter mais, a imunidade vai ficar mais baixa, e qualquer doença acaba sendo mais grave num paciente mais idoso. Então, uma bronquiopatia que às vezes seria um pouco mais leve num paciente mais novo, pode ser que seja mais agravante para um paciente idoso. Uma pneumonia, se um paciente mais novo tiver, acaba que é mais grave no paciente mais velho, né? Então, realmente, se evitar, proteger, principalmente se o cachorro for de pequeno porte, quando tiver muito pelo, proteger do frio, né? E outra coisa também, né? Se a gente notar os nossos cachorrinhos, durante a vida, a quantidade de pelo dele diminui, começa a ralear, começa a ficar mais quebradiço, né? Então, também proteger ele um pouco mais do frio, porque às vezes, quando era mais novo, não sentia tanto frio, mas começa a envelhecer e começa a sentir um pouco mais. E como foi falado, né? Aquele animalzinho com idade que tem tendência à dor vai piorar esse processo. Com certeza. Se alimenta menos. Problemas articulares, né? Que é comum em cachorros mais velhos. No frio, ele vai sentir um pouco mais de dor, né? Vai começar a sentir. Então, é importante que o seu pacientinho mais velho ali você fique de olho nele. Mais uma pergunta, vamos à próxima interação. O frio pode causar dor em pets com problemas articulares, com artrite? É o que a gente estava falando. Com certeza, né? Com certeza. Essa semana aí, o que eu já recebi de mensagem de... meu cachorro tá mancando, consultas para cachorro começou a dificuldade de levantar, normal, tá? Isso vai acontecer mesmo e acontece com a gente, né? Quem tem problemas articulares aí já sabe, frio é bem complicado. E tratamento nesse caso é o quê? Roupinha, aquecer? Aquecer, às vezes precisar de um anti-inflamatório, um analgésico, né? Amenizar, mas isso aí tudo é passivo de avaliação. Perfeito. E observar, acompanhar a rotina desse pet, né? Com certeza. Ele faz parte ali do ambiente, faz parte da sua casa, então é importante que você acompanhe e nessas épocas diferentes, aí, essas épocas que fogem um pouco do normal, você acompanhar. Próxima pergunta, vamos a ela. Quais os sinais de que meu pet está com frio ou desconforto? Uma área importante de avaliar isso é a orelha, focinho, às vezes está muito gelado, então você já consegue ter uma noção. Mas ele vai começar a procurar locais mais escondidos, mais aquecidos, ele vai começar a procurar, se tiver outro cachorro em casa, eles vão começar a ficar muito próximos para passar calor um para o outro, eles vão começar a querer estar em lugares mais quentes, procurar paninho, coberta para se aquecer, né? Vão procurar o sol, antes de dia de sol, eles vão procurar estar nessa área onde o sol está batendo. Então esses são os sinais que o paciente está com um pouco de frio e aí você tem que fornecer o calor para ele.
Perfeito. E é importante observar isso, né? Porque como a gente falou, se a gente não oferece temperatura adequada, etc., pode, né, chegar Com doenças certeza. e agravar. Com certeza. problemática. E abaixa muito a imunidade, né? Imagina, não, o frio, além dele ser o frio por si só, causa estresse. Imagina, o paciente com frio não consegue se aquecer, fica estressado. Então, isso tudo contribui para ir abaixando a imunidade. Mais uma participação, vamos a ela. Devo usar roupas ou cobertores para proteger meu pet do frio? A gente está até conversando isso no intervalo, né? Cuidado com as roupas. É importante, se o seu pet está com muito frio, né? Um pet de menor porte e tudo mais, é interessante. Mas assim, às vezes o cachorro não tem frio. Tem cachorro que tem 2 camadas de pelo. Às vezes o cachorro mesmo, em épocas de frio, ou a quantidade de pelo que ele tem é suficiente. Então cuidado para não ficar colocando um monte de roupa, porque às vezes o paciente vai sentir calor. Ele vai ficar estressado pelo calor. Então assim, é mais interessante que você forneça cobertas, né? Deixa a cobertinha na casinha dele, dá acesso para ele ao calor, né? Deixa acesso a ambientes mais aquecidos, né? Ele vive na área externa, um exemplo. Mas ofereça uma casinha para ele, ou então deixa aberta aquela porta, aquele quartinho que você tem, aquele banheiro de fundo, né? Coloca uma toalha, uma coberta lá e você vai notar que ele está procurando esse calor. Agora, cuidado para não ficar colocando roupa, um monte de roupinha no cachorro, porque às vezes ele não está com frio, né? E aí você vai estressar ele por excesso de calor. E a gente também percebe isso, né? Tem pet que se acostuma, ele mesmo pede a roupinha no período, né? Com Ele certeza. vem... Tem pet que procura a coberta, né? Que procura se aquecer. E tem pet que está no frio, está deitado no piso lá e não tá incomodando ele. Então, assim, dê opções, né? Melhor, eu acho mais válido você dar a opção, a cobertinha, o local, do que você induzir já a roupinha de primeira. Perfeito. Né? Deixar que ele se adeque e aí a gente... Obviamente que você conhece seu pet, então assim, você sabe que ele sente muito frio, você nota que ele sente muito frio, já é um costume, beleza, usa roupinha, mas dê prioridade para dar as opções para ele, né? Deixar um ambiente onde ele pode escolher se ele quer ficar mais no calor ou mais no frio. Perfeito. E observar nesse período específico as ações. Tem uma pergunta aqui online, a Rosângela perguntando, né? Posso aquecer a alimentação no frio? Pode, não seria problema. Obviamente que você tem que ter cuidado com a temperatura, né? A gente mesmo, né, em épocas de frio, às vezes vai comer alguma coisa... Queima a língua. Queima, porque perde um pouco esse tato. Então, você pode aquecer, mas de maneira controlada. Você vai, antes de oferecer, colocar a mão ali, ver se está tudo certo. Uma temperatura razoável, você pode, não tem problema nenhum. Tá? Perfeito. Porque também é uma ferramenta de ajudar, né? Sim. Aquecer. Né? Não digo que é uma coisa que seja fundamental. Por quê? Se a gente colocar que o gato, o cachorro viveriam na natureza, eles comeriam a carne, obviamente... Temperatura ambiente, tudo mais. Então, assim, não é uma coisa que eu falo, nossa, é fundamental nesse momento aquecer o alimento. Mas não vai fazer mal e vai ajudar um pouco a amenizar o frio ali. Perfeito. E também depende muito do alimento que você fornece, né? Olha, a ração está lá no pote, no saquinho, etc. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Disso, né? Se eu tenho uma ração mais natural aí e que às vezes fica lá na geladeira, né? Que você congela ali a alimentação natural, você pode dar uma aquecidinha a mais nesse momento, mas não é nada que é um fator que é primordial ali para resolver o frio. Perfeito. Acho que o fundamental é observar a rotina, ver como o animal está reagindo com essas temperaturas e criar um ambiente confortável. Com certeza. Eu acho que a principal coisa é você dar a possibilidade do seu pet a se proteger. Porque às vezes ele não tem frio e pronto, né? Então dá a possibilidade. Forneça um ambiente, coisas no ambiente que vai aquecer ele. Então deixa uma cobertinha à disposição, deixa a casinha, né, à disposição. Ou então, se não tiver casinha, tiver uma área lá fora da sua casa, tiver um banheirinho, um quartinho, deixa aberto à disposição, porque se tiver com muito frio ele entrar, né? Seria essa mesmo as condições. Muito bom. Aí uma coisa que é importante, a gente até falou no intervalo também, lembrar, é muito importante, uma época de muito frio, antes de ligar o carro, dar uns tapinhas ali a não ser que seu carro esteja na garagem fechadinho, mas se tiver um acesso
externo, né? Bate ali no capô, dá uma mexidinha, porque nesse momento o gato, principalmente o gato, ele vai procurar calor, né? Então às vezes o motor está quente, né? O gato ele vai entrar para ficar lá dentro do motor, ali naquela parte do capô que é aquecido, e aí a hora que você liga você vai matar o gatinho. Tá? Infelizmente acontece muito. Acontece muito, numa época de frio acontece muito. Perfeito. Então quem tem aqueles gatinhos de vizinhança, né, que normalmente você vê lá deitado sob o capô em algumas épocas, às vezes você vê a patinha, a marca da patinha, né, no capô do seu carro. Então sempre observe. Às vezes tem gente que até tem a rotina de abrir o tampo. Sim. Né? Mas normalmente se você der uns tapas no capô ali, ele vai assustar e não vai ficar. Gato é um animal bem arisco. Mas sempre tem o hábito, né? Porque numa época dessa, carro que fica na área externa ou que a garagem tem muito acesso externo, tem garagem que é muito fechadinha, não vai acontecer isso, mas esses carros ficam às vezes na rua muito tempo, ou a garagem é aberta, faça porque tem muita chance de ter um gatinho ali se aquecendo. Guilherme, gratidão pela participação, sempre aí, né, pelas respostas tão pontuais, e já esperamos as temáticas das próximas semanas. Semana que vem a gente está aí de novo com mais um tema. Quem tiver uma dica aí, uma ideia de tema, manda pra gente, que a gente vai fazer o possível aí para responder todas as perguntas. Bom, lembrando, né, você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo do Pergunte ao Doutor pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais uma edição de Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.